mais uma vez. Quero já agradecer o pastor Edson por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui transmitindo a palavra do Senhor. Vou ler apenas o primeiro versículo, que é o 26, um trechinho do outro para ganharmos tempo. Diz assim: E o anjo do Senhor falou comigo, dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se. Glórias a Deus. Eu estava, irmãos, o pastor Edson, quando ele chamou eu para vir aqui, estava pedindo para Deus uma palavra, e essa semana eu fiquei bastante aflito, com tosse, fiquei gripado, e falei, vou permanecer esse dia, como ele disse que vai ser rápido, e uma palavra rápida, eu vou assim mesmo. E hoje de manhã eu levantei falar com Deus, uma palavra trazer para a igreja. Porque Deus ele é tão maravilhoso. Quando nós estamos na presença dele, quando nós estamos no trabalho como esse, aniversário, algo tão gostoso de estar, o Senhor ele dá o presente para o aniversariante e também para a igreja. Vem o presente que é o alimento, que é a palavra de Deus. E Deus começou a me revelar dentro deste contexto uma palavra para a igreja nesta noite. Quando nós olhamos para a Bíblia e a gente lê esse texto que fala sobre Filipe e o eunuco, quando a gente só dá aquela lida, a gente parece um texto simples, mas às vezes a gente não se aprofunda, não conhece talvez a profundidade que tem essa passagem. Quando eu comecei a meditar nessa passagem, eu comecei a descobrir algo dentro desse texto. Primeiro, que quando a gente vê falar aqui de Filipe, a gente já começa a pensar que é um dos apóstolos. Mas não, esse Filipe aqui foi um dos diáconos
diáconos que foi levantado na igreja para servir. Olha bem, então nós aprendemos o que? Que Deus, Ele não escolhe a pessoa bonita ou a pessoa mais alta no seu nível para fazer uma obra, mas Ele escolhe aquela pessoa que está disponível para fazer a obra, aquela que se prontifica para fazer a obra. Você está aqui nesta noite porque Deus te escolheu. Foi o que eu disse aqui para a pastora Marisa, quando Deus disse: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Se fosse você que tivesse escolhido, você já tinha desistido. Porque eu sei que muitas vezes, através da luta, através da aflição, através das coisas que acontecem na vida do pastor, como as irmãs ensaiaram aqui nesta noite, muitas vezes o pastor, a pastora, eles têm vontade de desistir. Por quê, irmãos? Você está fazendo bem, você está ajudando, você está mergulhando na obra de cabeça mesmo, o suor escorrendo, dando o seu melhor, e muitas vezes você ainda é apunhalado, muitas vezes você é criticado, você é mal falado, então se torna difícil, e por isso muitas vezes alguns pensam em desistir. Por isso muitas vezes pastores ficam doentes, com depressão. Muitas vezes tem pastores, irmãos, que não querem mais, que quando passou pela obra, eu já conheci vários que já passou pela obra, falei: eu não quero mais pastor, não desejo mais isso para a minha vida. Mas é importante, irmãos, sabermos que tudo aquilo que nós fizemos para Deus, haverá uma recompensa. E o escolhido de Deus, ele não tem escolha, ele tem que prosseguir para frente. A Bíblia fala que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então, quando nós lançamos a mão no arado, nós temos que olhar para frente e prosseguir, porque sabemos que o Senhor, no nosso momento de luta ou de aflição, Ele estará conosco e nunca nos deixará sozinhos. E quando nós olhamos aqui, a gente já vê nessa passagem que o anjo do Senhor, olha bem, o primeiro versículo fala que o anjo do Senhor, não foi um homem que mandou Filipe lá, não. Poderia ser um dos apóstolos, assim, vai lá pregar para ele. Não, mas o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai. E a Bíblia fala que ele prontamente levantou-se e foi. Mas quantas vezes o Senhor fala conosco para nós irmos e nós recuamos? Quantas vezes, às vezes o Senhor disse assim: olha, vai lá, ajude a sua pastora, e você fala: vou nada, vou entrar nessa peleja com ela não, ela passou assim. Vai lá, ajude o seu pastor. Eu vou nada, eu vou falar que eu tenho um compromisso. Mas ele se prontificou. Filipe, considerado evangelista, ele se prontificou e colocou-se à disposição de Deus. Por isso, é um homem marcado na Bíblia. Marcado por quê, pastor? Porque quando nós olhamos o que Deus fez, o que o Espírito Santo fez na vida desse homem, é extraordinário. Vamos seguir aqui. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, olha bem a qualidade do homem que Filipe foi pregar para ele. Um homem etíope, eunuco, mordomor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Esse homem, esse eunuco, irmãos, era um homem importante. Era um homem que talvez desse um ouvido para qualquer um. Pensa bem, era um homem, ele era superintendente da rainha.
ele cuidava de todos os negócios da rainha, do tesouro da rainha. E ele saiu da sua terra para ir para Jerusalém fazer o quê? Mas quando nós olhamos aqui uma coisa que parece simples, veja bem, eu estava pesquisando da onde ele saiu para ir a Jerusalém de carruagem. Os estudiosos, eles colocaram no mínimo 1.600 quilômetros. Mas eles colocaram entre 1.600 a 3.200 quilômetros. Para ele ir e voltar, ele teria que percorrer 3.200 quilômetros. Disso a 5.000 quilômetros eles colocaram. Porque dependia das rotas que ele fazia, porque passava pelo deserto, por montanhas, passava por lugares diferentes. E muitas vezes, irmãos, quando olha bem como é interessante isso, uma pessoa sair de tão longe, uma terra tão distante, para ir para Jerusalém para adorar. Ele diz que a Bíblia fala que ele foi para adorar a Deus. E quantas vezes nós estamos tão próximos, temos a oportunidade de estar aqui para adorar a Deus, de virmos para adorar a Deus e ficamos lá em casa, né? Quantas pessoas talvez era para estar aqui hoje, ouvindo a palavra e adorando a Deus, está em casa? E às vezes fala, por que será que Deus não faz? Porque não coloca, irmão, a sua vida diante de Deus muitas vezes. Mas esse homem, esse etíope, ele fez este sacrifício de ir tão longe, mas Deus o recompensou. Veja bem, ele não contou para Filipe quem ele era, da onde ele tinha vindo antes, mas o Espírito Santo conhecia ele. O Senhor o conhecia ele e viu o sacrifício que ele fez para chegar num lugar para adorar. Eu quero te dizer, você que saiu da sua casa, você que saiu do seu lar, você que está com a mão no arado na obra de Deus, Deus te conhece. Você que está aqui hoje ouvindo esta palavra, não foi você que escolheu o Senhor, não, mas o Senhor te escolheu. Assim como escolheu este homem para ter uma mudança de vida. O encontro que esse eunuco teve com Filipe mudou completamente a vida dele. O encontro que nós tivemos com o Senhor mudou completamente a nossa vida. Muitos de nós talvez não era para estar mais aqui. Quando você olha dentro desse salão, olha para esses pastores aqui, para esses irmãos, a gente vai ver que aqui tinha um beberrão, tinha um traficante, e talvez já era para estar morto, mas Deus escolheu homens para estar na frente de um trabalho. Deus escolheu homens, mulheres para estar na frente de um trabalho, e Deus os sustentará com suas mãos. É Ele que dá força para o cansado. É Ele que não deixa ninguém desistir da obra que Ele tem. Quantas vezes as irmãs aqui, quando eu vejo elas ensinando, é a realidade que a gente vê. Cadê a irmã do círculo de oração que não veio? Cadê elas que não estão aqui? Muitas vezes. Quantas vezes a pastora sofre? Quantas vezes, irmãos, nas madrugadas ela tem que orar pelaquela irmã que está com um problema gravíssimo, que se não fosse a oração dela, talvez você não estaria de pé. Mas graças à oração dela, muitas vezes vocês estão aqui com força. E a
oração de um justo pode muito em seus efeitos. Versículo 28. E regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-se a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entende. Veja bem, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, naquele momento disse a Filipe: olha, vá, chega junto daquele carro. Era uma carruagem, os irmãos devem entender como que era antigamente. Era uma carruagem, né, provavelmente tocada ali por cavalos. E a Bíblia fala que Filipe correu. Ele fala aí, Filipe correu. Imagina só, aquele carro passando, aquela carruagem passando, e Filipe correndo do lado, e o eunuco lendo a palavra de Deus, a Bíblia em voz alta, porque Filipe ouviu o que ele falou. Aí Filipe disse: tu entendes o que você está lendo? Ele disse: como eu poderei entender se não há quem me explique? E ele falou para Filipe: chega-te. Filipe subiu com ele naquela carruagem e começou a explicar a Sagrada Doutrina. Mas olha que interessante, irmãos. Quando Filipe está ali correndo, o Espírito Santo fala para ele correr, se achegar àquela carruagem, e ele ouvia que o eunuco estava lendo. O eunuco, ele estava regressando da adoração. Ele já tinha ido para Jerusalém. Aqui a Bíblia fala que ele estava regressando, ele estava voltando para a sua terra. E essa distância que Filipe percorreu com ele até Gaza é em torno de 100 quilômetros. Eu não sei quantos quilômetros Filipe andou com ele junto àquela carruagem, mas a distância de Jerusalém a Gaza é em torno de 100 quilômetros. E o Senhor enviou Filipe até lá para falar justamente com aquele homem. O que eu aprendo com isso, pastor Benito? Eu aprendo com isso que para você que se disponibiliza a ter uma vida com Deus, que quer ter um encontro com o Senhor, que quer andar com Deus, Deus vai ao teu encontro, independente de onde você estiver. Não vai haver dificuldade nenhuma que impeça Deus de chegar a você e de dizer: meu filho, eu vim aqui para ter um encontro contigo. E hoje você estar aqui não somente para a causa de um aniversário, mas você estar aqui porque Deus te trouxe para te dizer: eu marquei um encontro contigo. Eu quero que você se coloque na minha presença para adorar, independente da circunstância que você está passando. Se você está caminhando num deserto como aquele eunuco, se você está passando por dificuldade, não importa. O que importa é se você quer adorar a Deus, se você quer ter comunhão com Deus, Ele quer também ter um encontro contigo. Você tem passado por luta, Deus sabe o que você tem passado. Tem passado por dificuldade, Deus sabe o que você tem passado. E muitas vezes você fala: tem hora que dá vontade de desistir. A luta está grande. Eu já não estou suportando. A luta está grande. Mas o Senhor enviou o seu anjo. Envia o seu anjo para te socorrer no momento de aflição. Quando você diz: cadê os meus amigos? Cadê aqueles que me abraçam? Aonde estão?
está aqui, irmãos. E Ele quer mudar situações em vossas vidas. Aleluia. Quantas vezes somos afligidos, quantas vezes fala, Senhor, eu não suporto mais. Eu não suporto mais, Senhor, eu quero parar, me tira. Não sei o que estou fazendo mais nessa terra. São tantas lutas, tantas aflições que eu tenho passado, que eu tenho sofrido, que eu não estou suportando mais. Mas Ele te escolheu. Ele te escolheu e nesta noite Ele enviou o seu anjo, aleluia, para te fortalecer e dizer, filha, não desista. A caminhada pode ser longa, a distância pode ser longa, o sol pode queimar a pele, às vezes pode faltar água no caminho, aleluia, mas a presença de Deus nunca vai faltar na sua vida. A presença de Deus nunca vai faltar na sua vida. Enquanto você estiver adorando a presença de Deus, não vai faltar na sua vida. O eunuco foi para adorar a Deus. Enquanto você estiver adorando, Deus vai estar presente lá, enviando o anjo dele, enviando o servo dele, dizendo para você, eu te tomo pelas mãos, aleluia, não desanimes. Não desanimes, porque eu ainda sou Deus. É eu que dou força ao cansado, aquele que já não tem mais nenhum vigor, é eu que fortaleço. Aleluia. E Ele está aqui nesta noite. O Senhor está aqui nesta noite, o mesmo Senhor que enviou Filipe lá para falar com o eunuco, Ele está aqui nesta noite, aleluia. No versículo, irmãos, para finalizar, 39, diz assim, ó, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso, continuou o seu caminho. Filipe levou ele e disse para ele tudo o que estava acontecendo, que ele não estava entendendo, anunciou a ele Jesus. E quando terminou de anunciar, de falar para ele o que significava aquilo que ele estava lendo, ele viu uma água e quis ser batizado. Filipe disse, se tu crês, poderás ser batizado. E ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uma alma convertida e uma alma importante. Aí a Bíblia fala que Filipe, naquele momento, o Espírito o arrebatou, levou ele para outro lugar. Olha bem, irmãos, não foi qualquer um na Bíblia que foi arrebatado, levado de uma cidade para outra pelo Espírito Santo, não. Mas ele teve esse privilégio. E aqui a Bíblia fala que o eunuco, ele foi embora e o seu caminho jubiloso. Eu fico imaginando quando ele chega lá na sua terra, juntamente com sua rainha, ela fala, como foi a viagem? A viagem foi boa. E como foi a volta? Foi melhor ainda. Por quê? Porque o Senhor teve um encontro comigo no meio do caminho. No meio do caminho o Senhor teve um encontro comigo e mudou a minha vida. E aquele homem com certeza tornou-se um pregador, um evangelista, um ganhador de alma por onde ele passou. Foi embora jubiloso. Eu creio que ele foi embora glorificando a Deus. Falou assim, esta viagem foi longa, esta viagem foi dura, mas é a melhor viagem da minha vida. Eu quero dizer para você, pastora Marisa, a viagem é longa, a viagem é dura, a viagem é cansativa, mas vai ser a melhor viagem da sua vida. A viagem que o Senhor falou para ti nesta noite, que você vai fazer e que ninguém fez, vai ser a melhor viagem da sua vida. Aleluia! A viagem é longa,
mas você vai ter um encontro com o Senhor nesta viagem, e você vai voltar jubiloso, glorificando ao nome do Senhor. A luta é grande sobre a sua vida, você pode estar passando por aflições, luta, desespero muitas vezes, mas eu quero dizer, quando Jesus encontrar contigo, quando você for para a adoração, Ele vai encontrar contigo, e você vai voltar jubiloso, dando glórias a Deus, porque Ele é quem faz. Aleluia. E assim eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.